e assim por diante, de uma maneira um tanto diferente. Por exemplo, observe, eu tenho aqui uma bateria, vamos dizer que essa bateria é uma fonte de tensão variável. Vamos variar essa tensão de 0 a 12 volts. E aqui vamos colocar um resistor de 2 ohms. Veja o circuito. Você já conhece um circuito como este, uma tensão variável, uma fonte de tensão variável de 0 a 12 volts, uma resistência de 2 ohms. Vamos ter aqui no circuito uma corrente de, não sei quanto vai ser essa corrente, vai depender da tensão que empregarmos aqui. Aí eu posso fazer uma tabelinha assim. Coloco 3 colunas, ponho aqui tensão, resistência e corrente. A tensão em volts, eu posso, em vez de escrever tensão, eu vou colocar aqui E, porque você já sabe que a letra E representa tensão, e vou colocar aqui E, aqui R e aqui I. Aqui eu coloco primeira tensão, 0 volt. A resistência vai ser sempre constante, porque a resistência nunca varia. Se é 2 ohms, continua sendo sempre 2 ohms. Então, 2 ohms. A corrente, neste caso, se eu apliquei 0 volt, a corrente vai ser 0, de acordo com aquelas fórmulas que você já conhece. Ou seja, I igual a E sobre R. Se eu dividir 0 volts por 2 ohms, eu vou ter uma corrente de 0 ampere. Agora eu vou pôr 2 volts aqui. 2 ohms, continua. Agora, pela fórmula I igual a E dividido por R, se eu dividir 2 volts por 2 ohms, eu vou ter uma corrente de quanto? 1 ampere. Continuando, eu variei a tensão. De 2 eu passei para 4 volts. 2 ohms. Quantos amperes eu vou ter? 4 dividido por 2, 2 amperes. 6 volts, 2 ohms. Quantos amperes? 6 por 2, 3 amperes. 8 volts. Aqui 10 volts, aqui 12 volts. Então veja, 4 volts dividido por 2, 2 amperes. 6 por 2, 3 amperes. Agora 8 por 2, quanto? 4 amperes. 10 por 2, 5 amperes. 12 por 2, 6 amperes. Veja que foi subindo linearmente a corrente de acordo com a subida linear, o aumento linear na tensão aplicada
na resistência constante. Então, 2 volts, 1 ampere, 12 volts, 6 amperes. Veja aqui, eu faço um gráfico para representar a linearidade entre tensão, corrente e linearidade em cima do resistor também. Se eu aplicar 0 volt, 0 de ampere. Se eu aplicar 1 volt aqui, eu vou ter 1 ampere, de acordo com a nossa tabelinha. Se eu aplicar 2 volts, observe, olha o que eu faço. Vai subir uma reta vertical, acompanhando esta linha da corrente, aumento na corrente, neste eixo vertical, aumento da tensão no eixo horizontal. Linearmente, se eu colocar 2 volts aqui, eu vou ter quanto? 2 volts. Ampere. Se eu aplicar aqui 2 volts, dois volts, 1 ampere, observe. Se eu aplicar 4 volts, subindo aqui, eu vou ter quanto? De acordo com nossa tabela, 2 amperes. Se eu aplicar 6 volts, eu vou ter 3 amperes. Se eu aplicar 8 volts, eu vou ter 8 volts, 4 amperes. Se eu aplicar 10 volts, 5 amperes. Doze volts, subindo linearmente, eu vou ter 6 amperes. Observe a reta aqui, olha. Essa reta, observe, é uma reta que sobe linearmente, representa o aumento. Se eu aumentar proporcionalmente a tensão, eu vou ter a proporção direta no aumento da corrente. A resistência permanecendo fixa, um valor fixo. Neste nosso caso, 2 ohms. Desse modo, você tem aí, inicialmente, o que é a lei de Ohm e uma explicação do que ela representa e como ela pode ser empregada. Daqui para frente, nós vamos calcular valores de tensão, corrente, resistência, aplicando a lei de Ohm. Mais para frente, você vai conhecer também que essa mesma lei de Ohm pode ser empregada, além de poder determinar o valor de tensão quando se tem resistência e corrente, determinar o valor da corrente quando se tem tensão e resistência, e também determinar o valor da resistência quando se tem tensão e corrente. Além disso, podemos empregar os valores nesses parâmetros para determinar também potência. Então, a potência num circuito, você já sabe, é a energia dissipada no circuito, energia consumida ou energia empregada no circuito. A energia é sempre dada como potência para nós em eletrônica, e a unidade de medida é o watt. E a letra que representa potência é a letra P. Nós podemos usar também na lei de Ohm, naquelas 3 fórmulas, aquelas 3 expressões, também empregar, transformando aquelas fórmulas, empregar para a determinação de potência, quando se tem valores no circuito.
Observe bem somente este detalhe, que é importantíssimo. Quando se tem um dos 3 parâmetros, por exemplo, ou se tem um valor apenas, um parâmetro apenas para determinar outros 2, não é possível. Mas sempre que se tiver 2 dos parâmetros, 2 dos 3 parâmetros, podemos determinar o terceiro. Por exemplo, se você quiser determinar a tensão num circuito que contém corrente e resistência, você pode usar uma das fórmulas para determinar o valor da tensão. Da mesma maneira, se quiser determinar a corrente quando se tem o parâmetro tensão e resistência, também é possível. E determinar a resistência quando se tem os 2 parâmetros, tensão e corrente. Em seguida, na próxima parte, no próximo clipe, você vai ver também como podemos determinar potência contendo esses parâmetros, valores de tensão, corrente e resistência.